Olá, professores! Na videoaula de hoje vamos falar sobre revistas em quadrinhos, álbuns e graphic novels em sala de aula, com o professor e pesquisador Roberto Elísio dos Santos. Vamos entender como esses formatos desenvolvidos pela indústria editorial possibilitam aos artistas explorar novas concepções estéticas e narrativas, e aos leitores uma fruição inovadora. E o mais importante, como esse conhecimento pode servir a você no seu exercício em sala de aula. Acompanhe! Depois de décadas sendo criticadas, principalmente por professores, as histórias em quadrinhos passaram a ter um papel fundamental na educação. Hoje elas são consideradas uma ferramenta didática. As histórias em quadrinhos se desenvolveram principalmente no final do século XIX com as tiras publicadas em jornais. As tiras ganharam o gosto popular, principalmente as tiras cômicas, que causavam o efeito de comicidade ao cabo de sua leitura. Isso fez com que vários artistas passassem a criar novas tiras e as vendessem ou as produzissem para jornais e distribuidoras de quadrinhos, os chamados syndicates. Depois, no início do século XX, surgiram nos Estados Unidos os Sunday Comics. Eram suplementos de histórias em quadrinhos encartados nas edições dominicais dos jornais. Aí, em meia página ou página inteira, os artistas tinham mais possibilidade de criar situações, de desenvolver a história em quadrinhos. Na década de 30, também nos Estados Unidos, surgiram os comic books, as revistas de histórias em quadrinhos, que inicialmente publicavam ou republicavam as tiras já editadas em jornais. Depois começaram a surgir histórias inéditas feitas especificamente para as revistas de histórias em quadrinhos. Esse meio, essa mídia, levou ao surgimento de um gênero novo dos quadrinhos, que é o quadrinho de super-herói. Foi com a publicação das histórias do Superman na revista Action Comics em 1938, que esse fenômeno editorial passou a ser bastante explorado pelas editoras de quadrinhos. Logo surgiram vários super-heróis com as suas próprias revistas. Um exemplo é o Batman, a Mulher Maravilha, o Flash. E esses heróis, com seus uniformes coloridos, ganharam principalmente a simpatia do público infantil. Se as tiras de quadrinhos eram feitas para o público adulto, o leitor do jornal, principalmente o homem, as revistas de histórias em quadrinhos passaram a ter como público-alvo as crianças. A primeira revista de histórias em quadrinhos brasileira surgiu em outubro de 1905. O título era O Tico-Tico, uma alusão às escolas infantis da época, que eram chamadas de escolas Tico-Tico. O Tico-Tico foi uma revista publicada entre 1905 e 1962 e tinha como público-alvo as crianças. Além de histórias em quadrinhos, a maior parte feita por artistas brasileiros, a revista também publicava contos e informações que seriam úteis para as crianças. A revista Tico-Tico lançou diversos personagens como Juquinha, Chiquinho, Reco-Reco Bolão e Azeitona, Cachimbão, entre outros. A ideia da revista Tico-Tico era entreter e educar o seu público. Os suplementos de histórias em quadrinhos começaram a ser publicados no Brasil no final da década de 20. O pioneiro foi a Gazetinha, encartada no jornal paulista A Gazeta a partir de 1929. Depois surgiram outros, como o Suplemento Juvenil, o Globo Juvenil, e todos traziam principalmente histórias em quadrinhos feitas nos Estados Unidos e publicadas nos suplementos de lá.
A editora Ebal, Editora Brasil América, ela foi a responsável pela introdução do formato comic book no Brasil, das revistas de história em quadrinhos, tais como elas eram feitas nos Estados Unidos. O primeiro título da Ebal foi a revista O Herói, que trazia histórias de aventuras protagonizadas por personagens que enfrentavam dificuldades e venciam os seus adversários. Os álbuns de histórias em quadrinhos, eles foram uma criação europeia. Eles tiveram início na década de 50 e republicavam as histórias já editadas em meia página ou página inteira em revistas e jornais e foram responsáveis pela popularização do estilo da linha clara em que o contorno das figuras e dos personagens é fino e quase não há sombreamento. A gente pode destacar entre os principais personagens dos álbuns de quadrinhos europeus, o Asterix e o cowboy Lucky Luke. Logo, esses álbuns de quadrinhos começaram a vender muito e artistas começaram a criar histórias novas para esses álbuns e principalmente procuraram falar com o leitor adulto. No final da década de 70, vai surgir um novo formato de histórias em quadrinhos, a chamada graphic novel, ou romance gráfico, ou novela gráfica. Esse tipo de publicação, ela tem como antecedente os comics underground, no final dos anos 60, nos Estados Unidos. Eram revistas, comic books, feitos por artistas independentes que não seguiam o formato das editoras, das grandes editoras norte-americanas e ofereciam um material adulto com histórias que tinham tramas ou abordavam temas como sexo, droga, contestação às normas sociais, uma crítica ao modo de vida americano. Esse tipo de publicação dava uma liberdade muito grande para os autores dessas histórias em quadrinhos. Essa é a característica da autoralidade. A autoralidade vai ser o ponto principal das graphic novels. Embora haja uma certa discussão a respeito da origem do termo graphic novel, a maior parte dos estudiosos atribui ao artista veterano Will Eisner a criação, ou pelo menos a popularização deste termo nas publicações de histórias em quadrinhos. No final dos anos 70, Will Eisner, que estava afastado das histórias em quadrinhos há um bom tempo, criou uma história em quadrinhos chamada Um Contrato com Deus e Outras Histórias de Curtiço, que eram, na verdade, 4 histórias independentes, todas passadas, ambientadas durante a recessão econômica dos anos 30, nos cortiços de Nova York. E deu muito certo, e o resultado é que outras editoras passaram a produzir graphic novels para esse novo mercado editorial. Nem todas as graphic novels que se encontram nas livrarias são de fato graphic novels. Muitas delas são a compilação de histórias que já foram publicadas em revistas de histórias em quadrinhos anteriormente. Mas as verdadeiras graphic novels são aquelas que possibilitam aos autores explorar temas políticos, sociais, existenciais e que tem também uma possibilidade de se extrapolar a linguagem das histórias em quadrinhos, criando efeitos, criando formas narrativas diferentes. Uma das possibilidades das graphic novels é trabalhar com
histórias biográficas, ou seja, retratando a história de alguém que se tornou famoso na política, nas artes, etc., ou histórias em quadrinhos autobiográficas, nas quais os autores relatam as suas experiências, os seus problemas existenciais. Um exercício interessante para ser feito em sala de aula é pegar uma página de um álbum ou de uma revista em quadrinhos e tirar o texto dos balões e pedir para os alunos completarem, criarem esses diálogos de forma que haja uma sequencialidade entre os requadros, entre as vinhetas que compõem a página e que haja uma lógica da narrativa. Um trabalho que se pode fazer com os alunos utilizando graphic novels é usar a graphic novel autobiográfica para criar um roteiro ou uma sinopse para uma história em quadrinhos baseada na própria experiência, na própria vida do aluno. A graphic novel autobiográfica pode fazer com que o aluno reflita sobre a sua experiência, sobre a sua comunidade, as suas relações e transporte essa experiência de vida para o roteiro de uma história em quadrinhos. Isso pode ser feito, por exemplo, na aula de redação. Há no Brasil também graphic novels que podem ser usadas em sala de aula, em aulas de história, em aulas de arte, em aulas de ciências. Os professores podem aproveitar esse material, pedir para que os alunos leiam e, a partir da leitura, os professores podem expor o conteúdo das suas disciplinas e também podem sugerir aos alunos atividades a partir dessa leitura. Outras maneiras de trabalhar a história em quadrinhos, ou a graphic novel especificamente, em sala de aula, são colocadas no fascículo e podem ser aproveitadas pelos professores para enriquecer o seu conteúdo. Revistas em quadrinhos, álbuns de quadrinhos e graphic novels são formas de fazer quadrinhos que fogem dos modelos tradicionais publicados pelas editoras comerciais e encontrados nas bancas de revistas comuns. Suas aplicações são variadas e muito ricas, dependendo da criatividade do professor, seu domínio da linguagem e de seu conteúdo curricular. Se você quer saber mais, assista às videoaulas aqui no canal Futura e fique ligado no seu ambiente virtual de aprendizagem. Até a próxima!